Sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Afinal de contas, qual a melhor estrutura? Vamos descobrir? Classificações e tipos de sermão é o que vamos estudar hoje. Se liga e fique com a gente até o final. É uma alegria para nós estar com vocês aqui no nosso Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento, avançando na nossa jornada. Debruçado sobre o estudo da homilética, ciência esta que nos auxilia na preparação e entrega da nossa mensagem, vamos estudar hoje as classificações e tipos de sermão. Mas antes disso, vamos compartilhar. Nós aqui do Instituto Teolosofando trabalhamos muito para oferecer a vocês um conteúdo relevante e atual. Sempre buscamos compartilhar aquilo que temos de melhor. E chegou a sua vez de fazer parte desta equipe. Envie o link desta aula aos seus amigos nas redes sociais da sua igreja, nas suas redes sociais, compartilhe. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e também se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber de primeira mão todo o conteúdo que nós preparamos aqui com muito amor e com muita dedicação. Dito isso, escreva aí, anote aí quais são os nossos objetivos. Os objetivos para a aula de hoje vai aparecer para você na sua tela. O nosso primeiro objetivo é entender a diferença entre sermão e pregação. Afinal de contas, tem alguma diferença entre sermão e pregação? É o que vamos descobrir. Segundo objetivo, compreender os critérios que são utilizados para a classificação de um sermão quanto ao seu objetivo, estrutura e conteúdo. E terceiro, ter contato com alguns dos principais modelos de sermão utilizados na tradição cristã. Sermão e pregação. Vamos compreender o que é o sermão? Anote aí o que vai estar aparecendo na transição. Sermão, o vocábulo sermão, é oriundo do latim sermone e significa discurso religioso, geralmente pregado no púlpito. Portanto, nós já compreendemos que sermão tem a ver com discurso, de preferência, um discurso religioso. O sermão não é uma mensagem impessoal a seres impessoais. Antes, é a palavra de Deus transmitida por meio de homens a uma determinada comunidade. Então, nós estamos compreendendo que sermão é um discurso. Um sermão é a comunicação de um discurso religioso feito por pessoas pessoais, seres pessoais. É a palavra de Deus sendo transmitida por homens a uma determinada comunidade. Hernande Dias Lopes diz que sermão é um evento entre dois mundos. Então, na compreensão do Hernande Dias Lopes, sermão é esta construção, este discurso religioso que envolve dois mundos, o mundo da Bíblia, o mundo da história, como um mundo contemporâneo. Esta é a definição de sermão. Vamos compreender também a definição de pregação. E para isso, eu gostaria que você
anotasse quais são as definições de pregação, pois nós temos aqui vários autores dialogando entre si. E o primeiro é Moraes. E para Moraes, Gilton Moraes, a pregação é a comunicação da palavra de Deus. Observe, pregar é comunicar a palavra de Deus com aplicação para o presente e desafios para os futuros. Por isso que Hernandes Dias Lopes, ao falar sobre sermão, e está inteiramente ligado sermão e pregação, e nós vamos entender o porquê, ele diz que pregação ou sermão é este evento entre dois mundos. E Gilton Moraes, ele vai compreender que pregação é esta comunicação da palavra de Deus com aplicação para o presente e também desafios para o futuro, ligando os dois mundos. Pregação também significa a verdade de Deus apresentada por uma personalidade escolhida para ir ao encontro das necessidades humanas. Observe que pregar é comunicar a palavra de Deus, levando esta mensagem ao encontro das necessidades humanas. Diante disso, o pregador precisa ser alguém antenado, alguém amante do ser humano, para que possa também, através da mensagem de Deus, alcançar a necessidade dos seus ouvintes. John Stott diz que sermão é um ato de construir pontes entre o mundo bíblico e contemporâneo. John Stott está dialogando com Hernandes Dias Lopes, que ambos dizem tanto sermão quanto pregação é esta construção, é construir pontes ligando os dois mundos. Gilton Moraes também, no seu tripé, nos seus livros que ele fala sobre homilética, ele vai dizer que a pregação não pode ficar limitada à interpretação se não houver contextualização. Então vamos compreender o que é pregar a palavra de Deus. Primeiramente, pregar a palavra de Deus é comunicar. Comunicar a palavra de Deus aplicando esta mensagem. Pregação é ir através dessa palavra ao encontro dos anseios, das necessidades humanas. Pregar também é construir pontes ligando o mundo bíblico e a necessidade contemporânea. E pregação tem que ser contextualizada. Portanto, para que possamos compreender a diferença básica entre sermão e pregação, o sermão é o conteúdo a ser transmitido. A pregação é a ação de transmitir este conteúdo. Vamos repetir: sermão tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a mensagem. A pregação é a ação de entregar esta mensagem, é a ação de levar esta mensagem aos ouvintes. Quais os aspectos de uma pregação relevante? Anote aí, pois vai aparecer para você. Primeiramente, a pregação ela tem que ser bíblica. Toda a nossa fonte é a palavra de Deus. Por isso, Paulo disse ao seu jovem discípulo Timóteo: pregues a palavra. A palavra de Deus é a nossa fonte primária. Portanto, ela deve nortear toda a nossa pregação se queremos que a nossa mensagem seja relevante. Esta pregação precisa também ser contextualizada. Ela precisa falar aos corações e aos ouvidos dos contemporâneos. Por isso, nós mencionamos aqui que sermão e pregação, ambos devem construir pontes ligando o mundo bíblico ao mundo contemporâneo. Então, nós já vimos que para que a nossa pregação seja relevante, ela precisa ser bíblica,
como também precisa ser contextualizada. E por último, nós também devemos levar uma mensagem cristocêntrica. A pregação, ela tem um objetivo, e o objetivo é apresentar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se nosso desejo é levar uma mensagem que contribua, uma mensagem atual, uma mensagem relevante, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser contextualizada e ela precisa ser cristocêntrica. Aí talvez você me pergunte, mas afinal de contas, no século 21, qual a importância da pregação? Vamos ler a palavra de Deus? Acompanhe comigo na transição. Como, porém, diz Romanos 10, 14 e 15, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós geralmente usamos esse texto para basear ou para dar fundamentação à missão, aos missionários que vão ao campo levar a palavra de Deus, mas o texto também diz a nós que pregamos na cidade, que pregamos nas igrejas, como crerão naquele de quem não ouviram. Aí a importância da pregação. Nós devemos pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus aos ouvidos dos nossos contemporâneos. A pregação, a partir de uma perspectiva cristã, não é meramente uma invenção da criatividade, tá bom? É neste ponto que a sua importância eleva-se ante os olhos. A pregação tem uma fonte originada nas Escrituras, lembrando que foi um dos meios utilizados por Deus para falar muitas vezes ao seu povo, sendo a pregação cristã, assim, resultado da criatividade humana e inspiração divina. Então vamos compreender esse conceito de pregação. É tanto uma fonte ou resultado da criatividade humana, como também da inspiração divina? Obviamente que sim, porque a pregação, ela é divina, a fonte, ela é humana, mas ela passa, a fonte é bíblica, mas ela passa pelo filtro humano. O pregador, a pregadora, é um ser humano. Portanto, a pregação, ela une os dois mundos, o mundo bíblico e o mundo contemporâneo, através da inspiração dela mesma, da Bíblia Sagrada, como também deste fator, deste filtro humano. A pregação aponta para a cruz de Cristo. Por isso nós mencionamos que para que ela seja relevante, ela precisa ser bíblica, contextualizada, como também a pregação deve ser cristocêntrica. A pregação é a consequência lógica do Calvário, pois foi na cruz que a salvação foi efetuada e na pregação nós fomos alcançados. Certa vez, alguém disse a Billy Graham, o maior evangelista do século XX e século XXI, disse: ouvindo você, eu voltei 180 anos na história. Billy Graham, frustrado, disse ao jovem: então eu errei contigo, porque na realidade nós deveríamos voltar a 2000 anos. Billy Graham está se referindo à cruz de Cristo. A pregação deve levar o ouvinte à cruz de Cristo. Portanto, nossa pregação deve apontar para a cruz. Quais são as classificações de um sermão?
vamos compreender, o sermão ele pode ser classificado por assunto. Diante disso, ele pode ser um sermão evangelístico, com a proposta de alcançar os perdidos. Ela tem uma característica própria, ele deve ser essencialmente cristocêntrico. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que o sermão será inútil se não tiver um sabor de Cristo. Portanto, nessa estrutura, nesta classificação por assunto, pode ser que o sermão seja um sermão evangelístico, a fim de alcançar os perdidos. O sermão também, classificado por assunto, pode ser um sermão doutrinário. A proposta é instruir a igreja, o ensino fundamental das Escrituras, das doutrinas bíblicas, e a principal característica desse tipo de sermão é que ele é didático. Geralmente, um sermão doutrinário é exposto, é pregado pelo pastor da igreja local, a fim de instruir a comunidade de fé. O sermão ele pode ser exortativo, que é o despertamento espiritual. E exortar é animar por meio de palavras. Então, classificando por assunto, ele pode ser evangelístico, ele pode ser doutrinário, ele pode ser exortativo, como também o sermão pode ser ocasional. São sermões pregados em ocasiões especiais, como casamento, aniversário, batismo, velórios, enfim. Em todo tempo temos uma oportunidade para pregar a palavra de Deus. Então, classificados por assunto, ele pode ser, obviamente que nós temos outras estruturas, mas ele pode ser evangelístico, doutrinário, exortativo, como também ocasional. O sermão, ele pode também ser estruturado, ou ele pode ter a sua classificação de acordo com a sua estrutura. Portanto, o sermão ele pode ser tópico ou temático, o sermão pode ser textual, ou o sermão pode ser expositivo. São os três tipos de estrutura mais usados aqui no nosso contexto, no nosso país. Portanto, ele pode ser tópico ou temático, pode ser textual, pode ser expositivo. Vamos compreender cada uma dessas estruturas. Primeiramente, o sermão tópico, ou também chamado de sermão temático. Este tipo de sermão, a sua divisão provém de um assunto, independente do texto. Então, primeiramente, se escolhe ou um assunto ou se escolhe um tema para ser trabalhado. Geralmente, esta estrutura de sermão é usada muito em ocasiões especiais, como mencionamos anteriormente, casamento, aniversários, batismos, velórios, porque não temos um tempo hábil para expormos um sermão expositivo ou até mesmo o temático, tá bom? Hernande Dias Lopes, no seu livro A Pregação Expositiva, da editora Agnus, ele diz: o sermão tópico é constituído ao redor de um determinado assunto ou ideia tirado da Bíblia ou externo a ela, diz Hernande Dias Lopes. O pregador geralmente reúne o que a Bíblia diz sobre um tópico específico, organiza a passagem em uma apresentação lógica e depois apresenta o sermão tópico. Portanto, o sermão tópico, ele parte de um tema, ele parte de um assunto específico e posteriormente vai buscar fundamentação nas Escrituras Sagradas. Este é o sermão tópico, ou também chamado de sermão temático. Nós temos a opção, como estrutura, do sermão textual. E o sermão textual é aquele que as suas divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção bíblica, de uma perícope
mais enxuta, mais curta. Também, chamando Hernandes Dias Lopes para a nossa conversa mais uma vez, ele vai contribuir dizendo que o sermão textual é essencialmente o mesmo que o expositivo. São semelhantes, a essência é a mesma, com a diferença de que emprega uma passagem mais curta das Escrituras. Então, portanto, o pregador, a pregadora, ao escolher essa estrutura de sermão, vai extrair das Escrituras um texto mais curto e, a partir deste texto, estabelecer o seu tema, estabelecer a sua tese, estabelecer as divisões e sua conclusão e aplicação. Mas isso é feito de forma organizada, estruturada, de um texto mais enxuto, mais conciso. Por sua vez, o sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Bíblia é analisada e interpretada em relação a um determinado tema ou determinado assunto. Expositivo porque ele expõe, ele traz a luz, ele traz a clareza, ele chama esse texto, ele chama essa estrutura à luz do dia, tá bom? Hernandes Dias Lopes, mais uma vez contribuindo, ele diz que o sermão expositivo é aquele que explica uma passagem da Escritura organizada ao redor de um tema central e pontos principais e, em seguida, aplica decididamente sua mensagem aos ouvintes. Então, portanto, para Hernandes Dias Lopes, o sermão expositivo, ele explica uma passagem organizada ao redor de um tema central e vai posteriormente aplicando esta mensagem aos seus ouvintes. A principal característica de diferença entre o sermão expositivo e o textual é que o sermão expositivo ele demanda mais tempo, ele demanda também mais preparo, pois nós vamos trabalhar um texto mais amplo, às vezes, se necessário for, até mesmo o livro por completo, todos os capítulos, explicando todos os versículos. Geralmente, este tipo de sermão, essa estrutura, é usada por um pastor da igreja que quer ensinar as Escrituras Sagradas à sua comunidade. Braga vai definir a mensagem expositiva ou a pregação expositiva da seguinte forma: a mensagem expositiva apresenta não apenas as ideias principais da passagem, os detalhes também devem ser corretamente explicados e deve fornecer o material principal do sermão. Ou seja, essa estrutura vai examinar todo o texto. O texto oferece tudo aquilo que o pregador ou a pregadora precisa para expor a sua mensagem, desde o tema, a sua ideia central, como também toda a sua estrutura. Se você ainda precisa compreender o que é o tema, o que é a tese, ideia central, as divisões, a conclusão e explicação, se liga nesse card que vai aparecer para você aí, pois nós já temos uma aula referente a esse tipo de assunto. Vai aparecer o card para você, tá bom? Diante disso, Hernandes Dias Lopes, ele diz que pregação expositiva é, primeiramente, ler o texto. Tudo inicia por uma leitura do texto sagrado, tá bom? Leia o texto, compreenda o texto, respeite todos os pontos do texto, faça uma leitura dinâmica, pois através da leitura você ganha o seu ouvinte ou até mesmo pode perdê-lo. Depois dessa leitura dinâmica, explique o texto, tá bom? Explique. Lembre que tanto o sermão quanto a pregação
esta construção de uma ponte que vai unir os dois mundos, o mundo bíblico com o mundo contemporâneo. Portanto, explicar o texto é fundamental. E por último, depois de ler, explicar, aplique. Não deixe esse texto no passado, tá bom? Então, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto aos ouvintes contemporâneos é a estrutura de um sermão expositivo. Eu vou deixar para você um presente lá no primeiro comentário fixado. Um presente não, 3 presentes. 3 modelos de esboço, um de cada tipo de sermão que nós vimos aqui, tá bom? Então, depois que subir a vinheta, corre lá e dê uma examinada nessas estruturas. Nós temos ali, deixaremos para você, um esboço desses tipos de sermão para que você possa ter um norte daquilo que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Estudamos hoje o que é o sermão, como também o significado primário da pregação. Estudamos as classificações e tipos de sermão mais usados no contexto brasileiro. Nesse sentido, eu costumo dizer aos nossos alunos aqui do curso de teologia, onde ministramos em parceria com a professora Nídia Correia, que independente do modelo de sermão, de estrutura de sermão que você vai escolher para ministrar, se é tópico, se é temático e se é expositivo, esse sermão tem que ser bíblico. Pregues a palavra de Deus, disse Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo, repreendas, corrijas, exortes com toda longanimidade e doutrina, mas acima de tudo, pregues a palavra de Deus. A homilética nos dá diretrizes, a homilética estabelece métodos, a homilética estabelece regras, é uma ciência que nos auxilia na preparação e pregação e entrega da nossa mensagem. Mas lembre-se, Deus não unge métodos, Deus unge homens. A estrutura, ela é importante, a estrutura nos auxilia, estes modelos contribuem, mas a unção não vem sobre estes modelos. A unção de Deus vem sobre o pregador, sobre a pregadora. Portanto, nós devemos buscar em Deus a capacitação espiritual para que possamos pregar a nossa mensagem, na realidade, a mensagem que é de Deus, pois nós somos apenas um arauto, ou como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, somos apenas um dispenseiro, mas a mensagem é de Deus, o qual nós somos a ferramenta que Deus usa para entregar esta mensagem. Mas lembre-se, Deus não unge métodos, Deus unge homens, a unção vem sobre homens. Acima de tudo, depois que nós entendemos esta construção, estas estruturas, precisamos ter em mente que a nossa pregação, ela deve ser bíblica, ela deve ser cristocêntrica, tá bom? Ficamos assim, concluindo a nossa aula de hoje. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative as notificações para receber de primeira mão os nossos conteúdos, contribua deixando o seu joinha, o seu like, como também compartilhando o link da nossa aula com os seus amigos, no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Se Deus nos permitir, quinta-feira que vem estaremos juntos novamente. Anote aí na sua agenda. Quinta-feira que vem nós estaremos juntos novamente. Até lá e um grande abraço.
Yeah. Yeah.